Bom, amigos, olha, muito obrigado com o carinho de sempre da sua audiência aqui na Alô TV Brasil. Estamos hoje com muito orgulho alçando voos maiores, né? Estamos falando aqui direto da capital do nosso país, a nossa cidade maravilhosa de Brasília, que a partir de agora, todas as semanas na nossa programação, você vai ter o programa Foco em Brasília. Entrevistas com quem decide os destinos da nossa nação, né? E com muita satisfação e orgulho, nós vamos estrear com o pé direito. Estou recebendo nesse programa de estreia o meu amigo, deputado federal pelo estado de Goiás, médico e com certeza uma pessoa de um currículo bastante exemplar, Dr. Ismael Alexandrino. Dr. Ismael Alexandrino está cumprindo aí o seu primeiro mandato na Câmara de Deputados aqui em Brasília, representando o estado de Goiás. Ele também foi secretário de Estado de Goiás, aí, da Saúde, e principalmente num momento mais crítico, né, da nossa história recente, que foi aí a pandemia da Covid-19, com que ele, com a sua equipe ali, com muita dedicação, com muito empenho, com muita coragem, né, naquele momento tão sombrio do nosso país, do mundo, enfrentou ali essa crise imensa e, é claro, esse trabalho repercutiu e o trouxe a representar o estado de Goiás na Câmara dos Deputados, entre outros extensos currículos aí de trabalho prestado que ele tem, não só no estado de Goiás, mas aqui no DF, em outras situações que ele vai contar para a gente nessa entrevista. Ismael, obrigado por aceitar o nosso convite. Você sabe do meu carinho e admiração pelo seu trabalho, pela sua história, e é com muito prazer que a gente estreia esse programa com você. Seja bem-vindo. Leandro, muito obrigado pelo convite, obrigado por inaugurar esse programa, né, me dando essa oportunidade aqui, me sinto lisonjeado e vai ser um prazer falar com todos da Alô TV Brasil. Muito bem. Eu quero aproveitar também e agradecer com muito carinho a um outro grande amigo, né? Um dos maiores juristas desse país, nosso eterno senador pelo estado de Goiás, Dr. Demóstenes Torres, né? Que nos convidou a utilizar aqui as suas instalações aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, de onde nós estamos produzindo todos esses episódios do programa Foco em Brasília. Então, muito obrigado a vocês. Aqui ao meu lado, como eu já disse, um deputado atuante, médico, com um currículo bastante extenso aí de serviços prestados, e a gente vai bater esse papo a partir de agora. Eu tenho um recado muito importante do nosso patrocinador. Fique ligado, é só um minutinho e nós começaremos então o nosso bate-papo aqui, que Foco em Brasília estreia agora. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta, programa Foco em Brasília. Todas as semanas, você que acompanha aqui a programação da Alô TV, vai acompanhar um episódio inédito, né? Com entrevistas com as pessoas que decidem aí o que acontece, o que rege as leis do nosso país, né? Direto aqui de Brasília. E é com muito orgulho, como eu já disse, que a gente estreia esse programa com o nosso deputado federal, Ismael Alexandrino. Ismael, eu que fiz parte, né, com muito orgulho, empenhamos bastante na sua campanha, que
que foi a primeira eleição que você disputou. Nós fizemos aí um trabalho com a equipe de divulgação, levando o seu nome, porque nós acreditávamos com toda certeza, pelo seu currículo, pelo seu serviço prestado, que você prestaria um grande serviço à nação brasileira, né? E aí, principalmente ao estado de Goiás, nesse seu mandato que está aí, completando 3 anos e meio quase de exercício. Como foi essa experiência até agora? Foi satisfatória? Você realmente acredita que aquilo que você se dedicou e pensou em fazer lá atrás, você está conseguindo executar? Olha, Heleno, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram na campanha. Você é uma peça fundamental nisso. E em relação a esse novo momento no Legislativo, para mim, que tinha vindo do Executivo, há um choque inicial de realidade. O Executivo ele é muito prático, ele faz avaliação, diagnostica e traça um plano de trabalho e executa, né, o dono da caneta. No Legislativo, as coisas são mais lentas, né, depende de muito diálogo. Qualquer coisa que você for fazer, no mínimo, precisa de 171 assinaturas, ou 257, ou 308 assinaturas. Então, depende sempre de um colegiado, de convencimento. Então, a capacidade de diálogo é absolutamente necessária. Mas nós temos conseguido, do início de 2023 para cá, passada essa fase inicial de adaptação, conseguido trazer para o debate as pautas que nós julgamos importantes, né, para o país. Né? A principal delas é a saúde, né? E na saúde eu tive a oportunidade de compor a mesa diretora da Comissão de Saúde, né, em anos consecutivos, né, até o ano passado, esse ano assumindo a liderança da bancada do PSD na saúde, relatando inúmeros projetos de envergadura nacional. Um deles, por exemplo, no ano de 2025, foi considerado pelo Instituto Colisão Saúde o projeto mais impactante no âmbito do Sistema Único de Saúde no Brasil, que é o projeto de lei que trabalha a integração de dados, né, a digitalização dos dados, para que o paciente fique no foco, né, da assistência e todos os dados gerados sobre o paciente possam ser vistos no seu prontuário eletrônico no Brasil inteiro, independente de onde ele seja atendido. Então é um projeto que tem um impacto do ponto de vista de economicidade financeira gigantesco, evita retrabalho, exames que já foram feitos na unidade, quando muda para outra não será mais necessário, prevê a coleta de dados de dispositivos tipo relógio, né, afere frequência cardíaca, arritmias, saturação e tudo mais. E isso, por que isso é importante? A partir do momento que você tem um número grande de dados padronizados e esses dados estão disponíveis, obviamente resguardado pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas disponível sem identificação para o gestor público, o gestor público pode olhar a tendência da avaliação desses dados e fazer uma política pública para 20 anos, para 30 anos, né, do que a população está mais fazendo. Não é aquela coisa só para o ano que vem, não. É uma coisa que você consegue planejar. Então, esse é um dos projetos. Mas nós fizemos inúmeros outros, né, como, por exemplo, algumas cirurgias que não tinha no âmbito do Sistema Único de Saúde, na sua parte pública, passam a ser realizadas, como, por exemplo, a mastectomia reparadora, né, com pós-câncer. Para o nosso telespectador entender, esse tipo de cirurgia que o senhor está listando a partir dessa, ela não fazia parte do atendimento público? Ela não era rotineiramente incorporada. Entendi. Né? Então, assim, tem inúmeros... Agora mesmo, hoje eu estava discutindo com o Dr. Mário, que é um parlamentar lá de Minas Gerais, um projeto dele que quebra a patente de alguns medicamentos, como, por exemplo, o Monjaro, que é um medicamento que não trata simplesmente a obesidade, mas a gente sabe que ele impacta positivamente também no controle do colesterol, até mesmo de diabetes, triglicerídeos e tudo mais.
quando você quebra uma patente, você está economizando 20 anos. Então, se o Brasil, que hoje não tem, comparado com outros países, obviamente, linhas de pesquisa que faz com que tenhamos medicamentos inovadores, pioneiros, a gente precisa ter essas patentes quebradas, porque senão a gente vai estar sempre atrasado 20 anos. Só quando quebrar a patente lá fora que a gente passa a incorporar esse medicamento. Então, sobretudo a saúde, que é a minha principal área, ela urge. Nós temos um sistema único de saúde que é universal, integral e com equidade para 213 milhões de brasileiros. Isso é um desafio gigantesco, porque demanda bilhões e bilhões de reais. A população está envelhecendo, vem doenças crônicas, tanto oncológicas, né, os cânceres da vida, quanto doenças também cardiovasculares. Então, essa equação ela é difícil. Nós precisamos de projetos que sejam inteligentes, que incorporem tecnologia, que dê acesso à saúde à população e que seja rápido, porque a população não pode morrer à míngua nas filas. Deputado, olha, todo esse trabalho que o senhor desenvolveu aí, até agora, à frente do seu mandato, trazendo essas inserções importantes, né? Principalmente essa que o senhor acaba de relatar, de colocar aí à disposição do nosso brasileiro essa possibilidade de ter esse atendimento aí muito eficaz pelo nosso SUS. O SUS é um sistema revolucionário, apesar de muitas pessoas criticarem, mas quando a gente precisa, a gente vê ali a diferença entre um atendimento particular e um atendimento pelo SUS. Hoje ele está muito equiparado, não tem tanta diferença assim. Acho que inclusive alguns procedimentos que o SUS proporciona até superam aí a linha de atendimento da iniciativa privada da saúde. Fala um pouquinho dessa importante ferramenta que o Brasil, inclusive, é um dos poucos países que oferecem isso. É importante ressaltar, não é isso? Olha, Lena, eu costumo dizer que o Sistema Único de Saúde, ele é a maior conquista democrática do povo brasileiro. Não tem nada nos últimos 35 anos que atinja tanto a população positivamente do que o sistema de saúde nosso, que é universal. E não existe no mundo nenhum sistema de saúde que consiga atender 213 milhões de pessoas de forma sem custo, né, dos procedimentos, das consultas para o cidadão. Obviamente que não dá para falar que a coisa não tem custo, porque existe a cobrança de impostos, de outras coisas, e o governo utiliza essa arrecadação para custear. Mas não tem um novo pagamento. Você vai numa consulta sem ter que pagar, faz exame sem ter que pagar, é internado em leito de UTI sem ter que pagar, né, faz cirurgias caríssimas, né, transplante, cirurgia com altíssima tecnologia, como você disse. Então, é um sistema que ele é exemplo, boa parte é baseado no sistema inglês, mas com essa população, com essa dimensão, não existe. Claro que demanda aprimoramento, demanda avanço, sobretudo para ser mais resolutivo na atenção primária. O que eu falo de atenção primária? É aquela unidade básica de saúde mais próxima da casa do cidadão. Essa unidade ela precisa ser mais resolutiva, resolver 80% dos casos. Mas não existe um sistema. Então, é a maior conquista democrática e é por esse sistema único de saúde. E quando eu falo de sistema único, é único de verdade. Não estou falando só do público, não. Estou falando também do filantrópico, que é o terceiro setor, e também do privado. Essa engrenagem, ela precisa funcionar muito bem. O privado, ele precisa ser excelente, porque se ele não for excelente, vai sobrecarregar a parte pública desse sistema. Deputado Ismael Alexandrino, o senhor tem uma grande experiência aí, como o senhor disse, está adquirindo a primeira agora como parlamentar, né? Mas o senhor também foi executivo ali à frente da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, como a gente disse no início desse bloco, num momento de muita... ninguém sabia nem o que estava acontecendo de verdade na época que estourou aí a Covid-19 no mundo, né? Quais são aquelas coisas mais marcantes, o senhor que estava ali na linha de frente, que o senhor gostaria de ressaltar? É claro, levando em conta essa nova etapa que o senhor está
na questão da legislação para aquela época em que o senhor tinha que tomar ali decisões, às vezes até sem saber realmente, como ninguém sabia a dimensão até a quando o avanço daquele vírus iria acontecer. Como é que isso marcou de mais importante na sua gestão? Olha, Leno, eu acho que assim, o SUS, como eu disse, é a maior conquista democrática, mas ele é gigantesco. E como algo muito grande, ele é muito lento. A legislação do Sistema Único de Saúde e a legislação do ponto de vista de direito administrativo, que possibilita os gestores tomar as suas ações, ela é muito lenta. E lentidão na tomada de decisão e na execução administrativa, na saúde significa morte. Na pandemia, isso ficou muito evidente, porque nós tínhamos que dar respostas muito rápidas diante de algo que era absolutamente desconhecido e implementar, abrir unidades, abrir leitos, fazer aquisições de medicamentos e de insumos com a legislação lenta. Então o gestor ficava entre o risco de não conseguir executar a tempo e hora, ou executar a tempo e hora, mas ter problemas relacionados ao Tribunal de Contas, depois Ministério Público e tudo mais. Então, a legislação, do ponto de vista de administração, ela carecia e ainda carece, já melhorou um pouco, de celeridade, né? Por exemplo, a lei de licitações, a antiga 8666, ela era extremamente lenta, extremamente morosa, né? A lei de improbidade administrativa, que antes qualquer coisa considerava o gestor com improbidade administrativa, tendo efeitos tanto do ponto de vista financeiro, pagamento de multas e outras coisas, como também do ponto de vista eleitoral, ficar inelegível. A lei atual já melhorou. Se não existe dolo, se não existe má intenção, má fé, não é considerado crime, né, que impacta dessa questão do ponto de vista de inelegibilidade, né, de malversação. Então, eu acho que já melhorou, mas precisa melhorar mais, precisa ser mais rápido, né, respeitando sim os princípios da administração pública, da impessoalidade, da moralidade administrativa, né, da economicidade, mas tem que ser mais rápido. Na área da saúde, algumas questões, por exemplo, com o serviço privado, ela precisa acontecer de forma mais célere, sem que achar que tudo existe algo por trás, alguma conjuntura nesse sentido. Então, a nossa legislação precisa de avançar e na saúde uma legislação lenta, pesada, significa morte. Deputado, só para a gente finalizar esse assunto, eu lembro que na época da sua campanha estava ainda recente, né, o episódio ali da Covid, e o senhor, em algumas oportunidades que a gente acompanhou ali, relatava que o senhor queria, em Brasília, desenvolver situações que o senhor tinha sentido exatamente isso que o senhor acabou de contar aqui, de dificuldade em executar ali uma ação porque as leis não estavam adequadas. O senhor conseguiu fazer algo de relevante também para avançar nesse sentido? Olha, nós conseguimos sim, inclusive induzindo algumas coisas do Ministério da Saúde desde a transição. Uma delas é a estruturação da atenção secundária. Você tem a atenção primária, que é o postinho de saúde popularmente dito, próximo da casa do cidadão, e tem o hospital. O diagnóstico e as especialidades é deficiente no país. Nós, em Goiás, conseguimos avançar com as policlínicas, com a regionalização, mas no país é deficiente. E o governo atual, federal, colocou isso como uma prioridade, inclusive com o mesmo nome, as policlínicas, para estruturar a atenção secundária, para ter mais especialistas. Outra questão que nós comentávamos lá atrás e trabalhamos para isso, e também o Ministério está implantando como uma política pública atual, vigente, é a disponibilidade de especialista com uma contratação muito mais facilitada, por convênio ou por adesão. Porque nós temos, Helena, no país, o setor privado, em torno de 25%, 30% de ociosidade nas instituições privadas. Essa ociosidade, ela precisa ser comprada, adquirida pelo poder público. Por quê? Já existe um custo hospitalar fixo ali.
Se você compra, você consegue comprar mais barato, você consegue esgotar as filas de cirurgias, de exame e tudo mais, e você injeta dinheiro na economia. Então é bom para o empresário, é bom para o paciente e é bom para o gestor também. Muito bem. Olha, Foco em Brasília, essa é a estreia desse novo programa aqui da Alô TV, entrevistas aí com quem decide os rumos do Brasil, né? Nós estaremos aqui com homens e mulheres que desempenham esse papel direto aqui de Brasília e você vai ficar muito bem informado, porque a Alô TV é isso, né? 15 anos com você, buscando uma inovação aí na comunicação, e eu sou muito grato pelo nosso crescimento, que é devido a você que acompanha o nosso trabalho. Hoje, com muita satisfação, estamos recebendo o nosso deputado federal pelo estado de Goiás, Dr. Ismael Alexandrino. Eu vou para mais um intervalo. Por falar em saúde, olha, você cidadão que paga os seus impostos, é importante saber aonde eles estão sendo aplicados. E principalmente na saúde dos goianos, acompanhem no nosso intervalo o que o governo de Goiás vem fazendo por você. Eu volto já. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Estamos de volta. Foco em Brasília, o novo programa aqui da sua Alô TV. Com muito carinho, nós estamos trabalhando para trazer para você sempre uma informação de qualidade. E nessa estreia muito especial, recebendo o nosso deputado federal pelo estado de Goiás, Dr. Ismael Alexandrino. Já falou um pouco aqui da sua gestão lá como secretário de saúde, a época aí da Covid, trouxe muitos desenvolvimentos ali para regionalizar o atendimento, como a instalação de policlínicas e, é claro, né, o enfrentamento da terrível Covid. E agora também relatando um pouco da sua atuação aí aqui no Congresso Nacional em Brasília, buscando justamente trazer aí leis que possam facilitar a gestão pública, né, da saúde em todo o país. Mas é importante dizer, doutor Ismael, aquelas pessoas que ainda não conhecem um pouquinho da sua trajetória, eu fico imaginando que passa um filme na sua cabeça, né? Aquele menino lá de São Luís dos Montes Belos, de uma família tradicional, de uma família humilde, aí que chegou com muito esforço, muita dedicação, primeiramente dos seus pais, mas principalmente sua, né, em se tornar um dos grandes médicos que esse país tem e agora representar o estado de Goiás no Congresso Nacional. Eu acho que é uma tela assim que você deve sentir muito orgulho, primeiro da sua trajetória e, é claro, de todas as conquistas que com muito esforço você tem galgado na vida. Conta um pouquinho para nós dessa história, da trajetória, da história do menino Ismael Alexandrino, da nossa querida São Luís dos Montes Belos, para o Brasil e o mundo. E está só começando. Tem quantos anos? 42. Um menino, né? Ainda continua sendo um menino. Conta pra gente. Leno, primeiro assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu comigo. E começou lá em São Luís de Montes Belos mesmo. Meu pai foi um dos pioneiros lá, ele foi dentista prático lá, pois a parte de odonto não podia mais ser praticada, ele passou a ser protético, né?
E minha mãe professora, né? Professora estadual, professora de matemática. E eles sempre investiram muito nos filhos, né? No estudo, que nós não tínhamos grandes posses, mas eles sempre muito trabalhadores. O que a gente deixa para os filhos, que ninguém toma, é o ensino, é a educação, né? E eu, desde 4 anos de idade, eu entrei para a escola com 5 anos, já sabia ler boa parte, né? Porque mamãe ensinava, mas desde 4 anos, antes de entrar para a escola, o pessoal me perguntava o que eu queria ser quando crescer, né? Isso era uma pergunta comum do ponto de vista de profissão, e eu sempre disse que era ser médico. Sempre disse, nunca titubeei, né? E eu tinha convicção que seria. Eu sou o mais novo de 6 filhos, né? 2 do segundo casamento. Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúvo, tinha uma escadinha. Ele ficou viúvo muito novo, com 31 anos de idade. Imagina, com 31 anos de idade, você com 4 filhos pequenos. Então eu sempre disse isso, e eu estudava muito. E quando eu fui fazer o ensino médio, eu fiz o ensino médio em Goiânia. Sabia que quando chegasse na minha época não ia ter mais recurso financeiro, eu tinha que fazer faculdade de medicina pública. Assim eu fiz, em Recife. Depois que terminei tudo, tive uma oportunidade, né, de fazer um ensino complementar na medicina na Itália, em Bolonha, em Milão. Depois voltei para cá, para o Brasil, né, inicialmente como médico, depois me ingressei na Marinha como oficial médico da Marinha do Brasil, já em Brasília, no Distrito Federal. E em Brasília construí uma carreira bastante sólida no privado e também na parte pública, inicialmente militar e depois na Secretaria de Estado, concursado, na minha área de atuação, né, que é a terapia intensiva adulto. E a vida foi me proporcionando, dando oportunidades tanto na parte privada, como executivo da saúde, e também na parte pública, né, como secretário, fui superintendente de saúde do DF também, fui diretor-geral do Hospital de Base, e depois, em 2019, eu fui para Goiás para assumir a Secretaria de Saúde. Então, para um menino lá de São Luís de Montes Belos, né, de uma vida muito simples, muito tranquila, né, alçar os voos que eu alcei e ser oportunizado as oportunidades que eu tive, para mim é um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Então agradeço muito a Deus primeiramente e também aos meus pais que proporcionaram esse ensino, papai e mamãe. Papai já é falecido, minha mãe ainda não, graças a Deus está bem, está de saúde, que ela tem. Que bênção, grande beijo. E também dos amigos e as pessoas que me oportunizaram. E eu busquei honrar ao longo dessa trajetória toda a função ou cargo que eu desempenhava, né, me dedicar bastante. E eu acho que o maior desafio, tenho convicção, foi o enfrentamento da pandemia Covid-19, né, que juntamente com a equipe muito capacitada, nós fizemos isso sem banalizar a vida, sem criar pânico na população e dando uma resposta muito rápida. Então, e agora como parlamentar, mas quando a gente olha para trás, igual você mesmo diz, passa um filme na cabeça sim, com gratidão e ao mesmo tempo com grande responsabilidade. Agora, Ismael, é importante ressaltar que um dos grandes destaques que o senhor teve ali à frente da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, no primeiro governo do nosso governador Ronaldo Caiado, que era inclusive uma promessa, né, de campanha de descentralizar o atendimento, de dar mais conforto para aquele paciente que está aí a alguns quilômetros de distância ou a muitos quilômetros de distância da capital, onde existem, é claro, os recursos mais importantes, mais eficientes ali para o tratamento, para uma hemodiálise, para coisas assim que o paciente crônico, que chama no caso, né, ele precisa de ter ali aquele continuidade de tratamento. Um dos grandes feitos foi as policlínicas, que vocês fizeram em várias regiões do estado de Goiás e estão aí realmente trazendo todo esse dinamismo no atendimento da saúde dos goianos. E é importante também, nessa sua trajetória que o senhor contou aí, que o senhor conseguiu também, através disso, de retribuir ali as suas origens, né? São Luís dos Montes Belos é uma cidade base, onde vários municípios estão ali próximos. Lá existe uma policlínica, ou seja, todo esse investimento, toda essa dedicação dos seus estudos, o senhor, de uma certa forma, também tem um legado já de devolução isso para a sociedade através do seu trabalho.
Com certeza. A cidade de São Luís de Montes Belos, né, obviamente, ela tem um papel regional muito forte, isso há muito tempo. Mas quando eu fui secretário, nós conseguimos potencializar isso na área da saúde, né? Lá foi inaugurada uma policlínica, leva o nome do meu pai, inclusive. Agradeço na ocasião os vereadores, os deputados e o governador Ronaldo Caiado, que possibilitou essa homenagem póstuma. E também o hospital de lá hoje é um hospital estadual. Ele era um hospital muito simples, era um hospital municipal que não tinha recurso, não tinha UTI, não tinha equipamento. Nós estadualizamos ele e amplificamos a oferta de serviços, equipamentos, o número de profissionais, de forma que hoje São Luís é uma cidade que é grande referência na área de saúde na região, né? E também na área de educação. Acho que o pulo do gato de São Luís foi estruturar a área de educação. Tem muitas pessoas qualificadas na cidade. E no mandato, Leno, eu tive a oportunidade também de retribuir com recursos. São Luís hoje tem asfalto para povoado, que foi fruto de recurso nosso, a revitalização do lago da cidade, do espelho d'água, muitas cirurgias eletivas na área da saúde. Eu sou o deputado federal que mais coloca recurso para custeio de cirurgias eletivas no estado de Goiás, são vários milhões, né, para tirar pessoas da fila. Estruturamos a área de esporte lá com módulo esportivo, a área de infraestrutura também destinando máquinas, né, pavimentando rodovias vicinais ali para povoados, enfim. Temos a destinação mais recente agora para a área de educação, para a construção de escolas e tudo mais. É muita coisa que a gente tem conseguido levar para São Luís, e o prefeito de lá, o prefeito Júnior, tem, junto com os vereadores, sabido aproveitar esse recurso para entregar como serviço para a população. Então, fico muito feliz, sou muito grato, repito, a todos que me ajudaram, mas eu tento no dia a dia compensar isso com muito trabalho prestado. Tudo bem, parabéns ao senhor, a toda a sua equipe, né, que faz aí, com certeza, um trabalho de voltar às bases aí, retornar às bases, esse crédito que o senhor recebeu nas urnas do estado de Goiás para ser o nosso representante aqui em Brasília. Mas voltando ainda para essa esfera da família, tem um ditado aí que era muito conhecido e que, graças a Deus, as pessoas têm falado ele de uma forma mais correta, a sua colocação, que antigamente se dizia que atrás de um grande homem existia uma grande mulher. Hoje as pessoas estão corrigindo, dizendo que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E eu não poderia deixar de ressaltar aqui o grande carinho, o grande companheirismo que a sua esposa, a doutora Dayana Alexandrino, né? Ela também que é médica, ele também está seguindo aí, como ele que foi médico da Marinha, também ela hoje é médico oficial do Exército Brasileiro, e tem aí uma família muito linda que começou lá na campanha política. O Luquinhas, bebezinho, e a gente registrou ali, eu fui o acompanhante do voto ali do Daniel, do Ismael, perdão, com o Luquinhas ali bem pequenininho, e agora já temos lá o Luquinhas, o Davi e o Gabriel que está chegando. Esse apoio da família, com certeza, faz toda a diferença. Olha, Leno, óbvio que primeiramente é Deus, né? Depois a estruturação dos nossos pais. Mas a família, ela é a base da sociedade e a base de pessoas equilibradas. Então eu sou muito grato, né, à minha esposa, a Dayana, que, como o senhor disse, ela é médica. A primeira formação dela é enfermeira, chegamos a trabalhar junto, ela como enfermeira, eu como médico também, na UTI, né? E ela é muito guerreira, muito trabalhadora. E me deu aí 2, está chegando o 3º filho maravilhoso, o Luquinhas de 3 anos e pouco, o Davizinho 1 ano e pouco, e vai vir o Gabriel aí, né, nos próximos dias. Então, eu procuro cultivar, né, a importância da família, dando atenção, porque a vida política nos rouba muito tempo, nos tolhe muito a possibilidade de cuidarmos da família, mas eu tento ser muito cuidadoso em relação a isso. Não gosto de dormir fora de casa, eu tento voltar para casa todos os dias para dormir junto deles e tudo mais. Quando eu posso, levo na escola, busco na escola, né, para fazer uma atividade, natação, futebol também, ir para fazenda, andar a cavalo, essas coisas que eu fazia quando eu era pequeno
e que me marcaram positivamente, eu tento fazer também com os meus filhos e, pelo visto, eles gostam bastante. Que bênção, fico muito feliz. Quero mandar um beijo especial, então, para a doutora Dayana, né? Ela que é uma pessoa extremamente educada, atenciosa, acompanhou aí com muito vigor a campanha eleitoral, onde a gente participou ali com muitas atividades juntas. Eu admiro muito você, viu? E aproveito o mês de março, onde a gente está estreando esse programa, que é o mês, né, das mulheres, que deveriam ser aí todos os dias reconhecidos como o Dia das Mulheres, porque elas é que nos sustentam e que nos fazem aí, né, melhorar a cada dia. As mulheres realmente têm tido um destaque muito grande em todas as áreas da nossa sociedade, graças a Deus. E então fica aqui um beijo especial para ela. Eu vou para mais um intervalo e, na sequência, eu quero saber dos projetos políticos para 2026 do nosso deputado Ismael Alexandrino, a sua visão aí do cenário atual do nosso estado de Goiás. Aí estamos chegando a hora que o eleitor vai escolher aí novamente os nossos deputados federais, estaduais, senadores e também governador e vice-governador, além do presidente da República. É no próximo bloco. Fique ligado. Foco em Brasília, o novo programa da Alô TV. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta. Pessoal, mais uma vez eu quero ressaltar aqui a nossa gratidão a todos vocês que acompanham aqui o trabalho da Alô TV, agradecer a nossa equipe, né, que graças a Deus tem feito cada dia, se esforçado mais para trazer o melhor para você na nossa programação. E agora com essa estreia aqui direto da capital federal com o programa Foco em Brasília, entrevistas com homens e mulheres que decidem aí, né, as pautas importantes da nossa nação, a votação de projetos no Congresso Nacional, juristas renomados que vão trazer também aqui a sua opinião e é claro, trazer para a gente conhecimento através desse programa Foco em Brasília, um novo sucesso aqui da programação da Alô TV Brasil, estreando hoje com meu amigo médico, deputado federal pelo estado de Goiás, doutor Ismael Alexandrino. Ismael, estamos chegando o momento aí do eleitor, agora no mês de outubro, daqui a alguns meses, ir às urnas para escolher aí os seus representantes que por mais 4 anos estarão aqui no Congresso Nacional em Brasília, nas Assembleias Legislativas, os nossos deputados estaduais e federais, claro, os nossos senadores da República. Esse ano poderemos aqui escolher 2 senadores em cada estado e, é claro, também votar para governador, vice-governador, presidente e vice-presidente. Como é que está a sua análise desse cenário, antes da gente falar do seu projeto aí, que deve ser a reeleição para mais um mandato como deputado federal, mas esse cenário, você que é presidente do PSD, Partido Socialista? Não, social-democrata. Você que é presidente do PSD, Partido Social Democrático, na capital do estado de Goiás, como é que você está vendo aí os preparativos para mais uma eleição? Olha, Leno, essa eleição que envolve federação e estados é uma eleição complexa, uma eleição pesada, dura. E eu acho que no âmbito nacional, a população ela vai
se deparar novamente com algo polarizado. Por mais que tenhamos, às vezes, a expectativa de ter um ou outro candidato numa terceira via, me dá a impressão que a coisa está polarizada e isso tende a aumentar. Nós temos um governo do presidente Lula que tem tido algumas dificuldades de entregar para a população um ambiente econômico mais favorável, né? Nós tivemos ao longo desse mandato dele muito aumento de tributação, né? Até para custear programas sociais, que são importantes, sim, os programas sociais, mas que a gente não percebe muito uma porta de saída desses programas sociais. Então, o Estado está bem pesado, é um Estado lento, né, que não tem demonstrado uma resposta satisfatória. Associado a isso, inúmeros escândalos, né, de pessoas das instituições, seja do Poder Executivo, Legislativo e também do Judiciário, que está no foco de tudo isso. Então, deixa o ambiente muito mais tenso. Então, o lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, inicialmente pensava-se que fosse apenas um balão de ensaio, mas ao longo do tempo ele foi subindo e consolidando, e eu tenho a impressão que hoje é irreversível, né? Tende a ser muito polarizado. O nosso partido, o PSD, com uma apresentação de 3 pré-candidatos, né, como presidenciáveis, o governador Ronaldo Caiado, que veio recentemente para o partido, o governador Ratinho Júnior, lá do Paraná, né, que faz um grande governo lá também, e o governador Eduardo Leite. Desses 3, um será o escolhido do PSD, mas dificilmente a coisa não será tão polarizada no âmbito nacional. No âmbito estadual, para governo, nós temos a candidatura posta do atual vice-governador Daniel Vilela, que em alguns dias assumirá o governo, né, com um aspecto de continuidade do governo do governador Ronaldo Caiado, que tem mais de 85% de aprovação da população. Então é visto como uma continuidade, apesar de ter características diferentes, até pela idade e gerações, né? O governador, dos seus 75, 76 anos, o Daniel na casa dos 41, 42, né? Então, mas Daniel caminhou muito próximo do governador, teve inúmeras oportunidades de assumir o governo. Eu acho que ele está bastante familiarizado. Em paralelo, existe a pré-candidatura do ex-governador Marconi Perillo, que é uma pessoa que tem serviço prestado no estado de Goiás, tem experiência de campanha, tem tido dificuldades de agregar partidos, né, para o seu pleito, o que dificulta muito, porque não vai ter tempo de TV, tem menos recursos. E o Wilder Moraes, que firmou a sua pré-candidatura, né? Ele foi eleito na onda 22. Essa onda é muito forte, sobretudo no estado de Goiás, então eu imagino que nos próximos dias ele vá crescer e talvez polarize com o atual vice-governador, na eminência de ser governador, Daniel Vilela. Então, é uma candidatura... Na sua visão, a polarização será entre Daniel e o Wilder, por toda essa conjuntura que você está ilustrando, né? Apesar do Marconi trazer uma grande experiência, foi governador por 4 mandatos, é um político assim, bastante tarimbado, que tem aí também um marketing, né, que deve ser realmente ressaltado, mas devido a toda essa estruturação, Goiás é um estado aí com 246 municípios e é claro que essas bases fazem a diferença, né? Então, eu concordo com você, mas devolvendo aqui o seu raciocínio, deveremos ter aí um segundo turno em Goiás, com quase toda certeza, e os candidatos colocados até agora seria uma disputa entre o senador Wilder e a reeleição, já que Daniel assume o governo a partir do mês de abril agora. Sim, eu tenho essa impressão. Eu também. Porque quando a gente olha para a capital, a última eleição para prefeito, você tinha um dos candidatos, né, do Partido Liberal, era o Fred Rodrigues, que até então era desconhecido da população. Obviamente, tinha sido eleito deputado estadual, mas para a envergadura de prefeito e tudo mais, não era tão conhecido.
E ele saiu de 5º nas pesquisas e terminou o primeiro turno em 1º. Isso não é, obviamente, que ele é um cara novo, representa muita coisa do ponto de vista de expectativa em relação à pessoa jovem, mas isso não se deve somente à figura dele, que tem seus atributos, mas se deve à onda 22, né, que é forte, e ele terminou com 31% dos votos à frente. Sandro Mabel, que tem uma larga experiência, mas estava, como ele mesmo diz, aposentado político, e do senador Vanderlan Cardoso, e de Matheus Ribeiro e de muita gente, com mais experiência que ele. Então isso, para mim, é algo marcante, e eu imagino que tende a repetir Brasil afora, inclusive em Goiás. O Wilder, antes de firmar a sua pré-candidatura, vinha abaixo dos 10%. Ele fez uma manobra política, né, que ela é impactante, não sei se eleitoralmente será, que foi levar a herdeira, né, de sangue e talvez política do Iris Rezende, né, que tem uma história gigantesca no estado de Goiás, como um dos maiores políticos, se não o maior político até hoje do estado de Goiás, e foi pego de surpresa. Eles conseguiram fazer isso, né, de forma muito discreta e anunciou. Então eu tenho a impressão que isso vai polarizar. Acho que terá segundo turno, sim, apesar de que o Daniel, eu imagino que vai ter uma base de prefeitos muito grande. O que pode converter isso no primeiro turno? Claro que pode. Mas vendo essa conjuntura toda, quando você divide o outro lado entre o ex-governador Marconi Perillo e o Wilder, não é estranho pensar que vai ter um segundo turno. E aí no segundo turno vai depender muito das composições e da disposição do eleitor. Para Senado, agora nós teremos 2 vagas. Eu tenho a impressão que uma delas vem do governo, possivelmente Dona Gracinha Caiado, e a segunda vaga tem grande chance de vir do bolsonarismo, né? E o nome mais forte hoje é o Gustavo Gayer, desta vertente. Na segunda vaga possível, por parte do governo, tem várias candidaturas. Tem o atual deputado federal Zacarias Calil, o atual senador Vanderlan Cardoso, tem o ex-ministro Alexandre Baldi, todos extremamente qualificados, capacitados, né, que têm o seu potencial eleitoral, mas eu acho que o governo tem uma candidatura muito forte e o bolsonarismo tem uma candidatura muito forte. Agora é importante nessa questão do Senado, a gente lembra que a questão do segundo voto, ela tem também um fator surpresa sempre, né? A própria eleição do nosso atual senador mais votado pelo estado de Goiás, Vanderlan Cardoso, mostrou isso, né? Outros nomes muito mais favoritos que ele, e ele acabou recebendo aí a maioria do segundo voto. O senhor acha que também é um fator a levar em consideração, com certeza? Sem dúvida alguma, até porque a questão do governo e da boa avaliação do governador Ronaldo Caiado é tão forte que pode levar o primeiro e o segundo. E o senador Vanderlan Cardoso, no segundo voto, nesse contexto total, ele é muito forte, porque ele, além de estar vindo bem nas pesquisas, ele tem um trabalho prestado muito grande. Municipalista, né? Municipalista, tem muitos prefeitos que gostam dele, a pessoa correta, a pessoa séria, muito trabalhadora. Então ele vem muito forte nesse segundo voto. Então a gente fica nessa expectativa, né, dessa segunda vaga, se será, né, da vertente do bolsonarismo, que pode ser, né, tendo em vista que o Gayer hoje é o segundo colocado, mas o Vanderlan vem muito próximo também, com grande força. E obviamente, Zacarias Calil e Alexandre também tem. Baldi também tem. Está muito nivelado, suas né? Potencialidades, isso. Qual que é a vantagem do Vanderlan hoje? Estar no mandato, com o serviço prestado. Né? O Zacarias também está, mas é outro tipo de serviço. Tem uma bandeira também agregada ao Vanderlan, que são os evangélicos, que também tem que ser levado em consideração também, que é um eleitorado bastante consistente, né? Que ele já vem representando esses eleitores há muitos anos nas disputas em que ele pleiteia aí, né? Sem dúvida alguma, isso aí perfaz pelo menos um terço da população. Ou seja,
A pessoa pode comprar a pipoca que vem muita emoção por aí. Por falar em emoção, a gente acha bacana toda essa movimentação, a democracia, essa é a beleza da democracia, mas o senhor acabou de contar aí, de narrar, né, um episódio bastante, de muito rebuliço na política de Goiás, se não foi um dos maiores de todos os tempos, que foi essa surpresa do Wilder, inclusive guardaram um assunto desse a 7 chaves, que pegou muita gente, quase 100% de todos os bastidores da política de surpresa, ao anunciarem a Ana Paula ali como filiada ao PL e como pré-candidata a vice na chapa de Wilder. Uma jogada que com certeza mexeu. Mas uma outra também de bastante relevância foi a filiação do governador Ronaldo Caiado ao PSD, né? PSD que tem aí, até o momento, o senador Vanderlan continua sendo presidente estadual. Né? Dia 14 deve mudar isso aí para o governador. Mas aí veja bem, nós estamos gravando esse programa, hoje é quarta-feira, dia 11, e ele vai ao ar na próxima semana. Na sábado, agora 14, nós teremos o lançamento lá em Jaraguá da pré-candidatura da base do governo, do Daniel à sua reeleição e também das chapas aí dos pré-candidatos ao Senado. E nesse folder que está sendo veiculado nas redes sociais, está ali a figura do Ronaldo Caiado, da Gracinha, do Daniel e também do senador Vanderlan. O senador Vanderlan que tem como a sua esposa como primeira suplente do Wilder de Moraes. Então, assim, é uma coisa muito estranha. O Vanderlan disputando na base do governo e a mulher dele podendo virar senadora numa vitória do Wilder. É um negócio assim também engraçado, engraçado no sentido dessa situação de saia justa, digamos assim, para esses políticos, né? Mas é importante, a democracia é vivida por isso, não é isso? A política tem dessas coisas, né, Leno? Disse que na política tudo pode, até a cabra virar bode, até o passado na política é incerto. Então, realmente, essas peculiaridades todas em relação ao que você citou, né? Ele está na base e ela está como primeira suplente, ou seja, caso o senador Wilder seja eleito governador, é ela que assume fora da base, né? Então, é uma peculiaridade. E além disso, nós temos ainda as eleições de federais e de estaduais. Os estaduais, todo mundo tem dito, né, que dificilmente terá renovação, dada a estrutura da Assembleia atual, né, nos seus 41 deputados estaduais. De fato, será uma eleição muito pesada, os partidos com dificuldade de fazer chapa, né? E federal também. Eu, como único parlamentar do PSD, né, nós temos trabalhado para fazer a chapa com a vinda do governador agora. Isso tende a ser menos difícil. Vai virar um chapão lá também? Acho que não, acho que as chapas mais pesadas devem ser União Brasil e MDB. O chapão, né, para federal ele é mais ameno porque tem menos candidatos, né? Para estadual é que o negócio fica mais apertado. Assim, na passada são apenas 17 vagas, tinham 391 candidatos, né? Então, assim, não é fácil. O meu projeto é a reeleição, sim, né? Estou trabalhando forte para isso, né? A gente conseguiu assistir mais de 170 municípios com recurso, né? Tem aí, abrimos uma base interessante e temos feito um trabalho muito sério, sobretudo na dobradinha saúde e segurança pública, focado muito na saúde, mas também com grande inserção na segurança pública, comissão que eu fui vice-presidente da PEC, mudamos bem o texto, melhorou demais, né? Os governadores elogiaram essa mudança que teve e eu tenho muita proximidade com as forças de segurança também. Então vamos continuar trabalhando nessa vertente aí e caberá ao povo decidir. Cabe a nós trabalhar e prestar contas de forma transparente. Parabéns aí, tomara que o senhor possa ser reeleito, porque é um deputado que qualifica com certeza a nossa bancada do estado de Goiás, né? E é isso, né? Nós vamos acompanhar todos esses fatos aí, hoje falando com a assessoria do senador Vanderlan, ele deve ser um dos nossos próximos entrevistados aqui do programa Foco em Brasília, e aí eu quero perguntar para ele, mas e aí, senador, como é que o senhor vai
fazer lá, o senhor vai votar no Daniel na base, ou o senhor vai votar lá no Wilder para sua esposa aí voltar a ter aí, a ser uma representante também no Senado? Tem chance, inclusive, com a vitória do Wilder, de Vanderlan ser, e Vanderlan conseguir se reeleger, dele e a esposa dividirem aí mandatos no Senado Federal, que é um feito realmente espetacular, caso ocorra, né? Tem que combinar primeiro com os russos, como diziam antigamente no esporte, né? Estou conversando com o deputado Ismael Alexandrino, essa é a estreia do programa Em Foco, vai ser sempre assim um bate-papo bastante tranquilo, trazendo aí, né, a boa notícia da política do estado de Goiás, da política brasileira, porque aqui o nosso lema não é falar mal de ninguém, aqui é que a gente possa trazer a verdade, dar espaço para os nossos políticos apresentarem aí a sua prestação de conta, afinal é você, eleitor, que é o patrão, nós é que somos o patrão, e eles precisam se de espaço, e é isso que a Alô TV está propiciando, para que eles possam relatar aí o grande trabalho que vem fazendo aí, representando o nosso estado. Eu vou para o nosso último intervalo e eu já volto, que ainda tem muita coisa bacana aqui no nosso bate-papo. Fique ligado, Alô TV, 15 anos com você. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Alô TV, 15 anos com você, estamos de volta aqui, esse é o nosso último bloco desse programa de estreia, né? Foco em Brasília, todas as semanas nós estaremos aqui batendo um papo com os nossos congressistas goianos, com juristas renomados. Mais uma vez eu quero agradecer com muito carinho ao senador Demóstenes Torres, né? Que nos propiciou esse espaço aqui em Brasília para que a gente possa receber os nossos convidados de uma forma confortável e é para trazer para você sempre aí a melhor informação. E também quero mandar um abraço especial e um agradecimento especial ao Dr. Nilson Gomes e em nome dele agradecer a toda a equipe aqui do Dr. Demóstenes Torres, que aí são grandes parceiros. No nosso programa teremos também um quadro, né, com o Dr. Demóstenes Torres, trazendo ainda mais qualificação para o nosso bate-papo, para o nosso debate. Estamos recebendo aqui o deputado Ismael Alexandrino, grande médico, nosso amigo pessoal, uma pessoa por quem a gente tem muito orgulho aí, da amizade e, é claro, da representatividade qualificada que ele traz para o estado de Goiás. Ismael, chegamos ao final do nosso programa, eu queria agradecer a sua atenção, está ali correndo agora porque tem sessão acontecendo lá no Congresso, Brasília não para, mas tirou um tempinho aqui para conversar com o eleitor do estado de Goiás e de todo o Brasil, né, que graças a Deus a nossa audiência aí não é limitada ao estado de Goiás, tem muitas pessoas, inclusive um abraço especial aos brasileiros, né, que estão aí na Espanha, Portugal, Estados Unidos, sempre comentando aqui as nossas postagens e acompanhando tudo que acontece aqui pela Alô TV. Queria agradecer especialmente essa sua deferência ao nosso trabalho, em nos prestigiar aqui com a sua presença nesse programa de estreia. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado. Leno, eu que agradeço a oportunidade, né, o convite para estar aqui. Você é uma pessoa que a gente tem em altíssima estima, desde que começamos a trabalhar junto, a conhecer, depois na campanha também. E você é uma pessoa trabalhadora, um grande comunicador. E eu
Gostaria então de agradecer isso e renovar, né, o compromisso com a população goiana, né, em Brasília, mas também em todos os municípios goianos, né, mantendo a serenidade no nosso trabalho, mantendo o foco no nosso trabalho e também sem desistir do nosso país e do nosso estado de Goiás. Eu acho que a legislação brasileira, ela precisa melhorar muito, ela precisa ser menos burocrática e nós estamos no Congresso para isso, para não atrapalhar a vida do brasileiro, mas para além disso, para melhorar muito a vida do brasileiro e das nossas futuras gerações. Eu tenho 42 anos, né, pai de 3 filhos, 2 nascidos e 1 na iminência de nascer, daqui a um mês e pouquinho, e eu tenho muita responsabilidade nas ações atuais para que eles e todos da geração dele tenham uma vida melhor do que a que nós temos hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, obrigado, né, a esse menino de 42 anos, é o menino lá de São Luís do Montes Belos e hoje ao menino do estado de Goiás, ao menino do Brasil, Dr. Ismael Alexandrino, que representa o nosso estado aqui no Congresso Nacional. Obrigado ao senhor, obrigado também à sua equipe, que sempre muito prestativa, conseguimos aí agendar essa sua entrevista aqui. E é isso, né? Esse é o nosso trabalho. Agradecer também aos nossos colegas de trabalho, estão aqui por trás das câmeras, o meu amigo Abner Medeiros, o Lucas, fazendo aqui todo esse trabalho de execução dessas imagens de tanta qualidade, e a nossa equipe lá no nosso estúdio de Goiás. E eu quero já marcar contigo, Ismael, um próximo encontro, agora depois do período das filiações, que os times já estarão mais ou menos pré-definidos, para receber você com muito carinho também lá na nossa sede Goiânia, nos nossos estúdios, para a gente ter mais um bate-papo como esse. Combinado? Combinado, vai ser um prazer. É por isso que eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o nosso trabalho. Vem você também para a Alô TV. E você já sabe, porque olha aqui, os melhores estão aqui. Até a próxima. Deputado, obrigado. Sucesso. Obrigado. Tomara que o senhor consiga aí o êxito na sua vitória aí na próxima eleição. E nós continuaremos aqui mostrando tudo para você. Até a próxima. Alô TV, 15 anos com você.